Bom, eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade. E parte daquilo que nós iremos falar está aqui nesse livro. Se você já tem o livro, leia. Se você ainda não tem, adquira para ler. Esse livro vai te abençoar demais. Pode ter certeza disso. Até você que não gosta muito de ler, fala, eu não gosto de ler. A hora que você começar a ler, você vai se conectar com a história. E você vai terminar isso aqui rápido. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então, vamos para a leitura da palavra. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 em diante. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor use a minha vida e que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua poderosa palavra, e que o Seu nome, Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Quero começar com uma pergunta. A pergunta é: quem aqui quer se livrar, vencer a ansiedade? Se livrar da ansiedade, você quer? Diga amém. Sabe, queridos, como nós nos protegemos e nos livramos de coisas no dia a dia da nossa vida, nós precisamos da mesma maneira vigiar para nos proteger contra a ansiedade e conseguir vencer e conseguir superar a ansiedade. Precisamos estar atentos e vigilantes para que a ansiedade ela não roube a nossa paz e prejudique a nossa vida. E a pergunta que as pessoas normalmente fazem é: eu já sei disso, mas como que eu me protejo da ansiedade? Você se protege da ansiedade da mesma maneira que você protege a sua casa para não sofrer um assalto. Se você quer proteger a sua casa contra um assalto, o que você precisa fazer? Você precisa botar um cadeado mais forte, uma tranca no portão. Você precisa colocar uma grade, uma cerca. Você precisa colocar um alarme, câmeras. Você tem que se proteger com os recursos que existem na sua mão. Você, quando está dirigindo, se você quer se proteger contra um acidente, o que você precisa fazer para você se proteger contra um acidente? Você precisa ficar atento aos cruzamentos, ficar atento ao sinal. Você precisa usar o cinto de segurança, diga aleluia. E quando você vai fazendo isso que está no seu alcance, você vai se protegendo. E isso tudo envolve atenção, vigilância. É por isso que esse texto que nós lemos, ele começa falando sobre ansiedade.
lance sobre ele toda a vossa ansiedade, e vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse texto está nos ensinando, olha, é preciso vigiar e ficar atento, porque se nós não ficarmos atentos, o diabo pode entrar em algumas situações, em que essas situações, elas são fragilidades na nossa vida, e através dessa situação, ele amarra a nossa vida na ansiedade. O diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E uma das coisas que ele faz é observar a nossa vida. Observando a nossa vida, ele já sabe quais as áreas que nos afetam com ansiedade. E se essas áreas que nos afetam com ansiedade, eu não conseguir me proteger nessas áreas, ele vai sempre bater nela na mesma área. Exemplo, uma pessoa que toda vez que ela está com algum problema financeiro, ela fica sem dormir, ela fica com o coração acelerado, ela fica estressada demais, o diabo já pegou que essa é uma brecha que lhe deixa ansioso, ele vai entrar nela sempre. A pessoa que está sempre preocupada com questões de relacionamento na família, sempre. Então o diabo já sabe que isso é uma área que tira o teu sono, ele vai entrar nessa área. E aí nós, se queremos nos proteger e nos livrar da ansiedade, o nosso trabalho deve ser, se é por essa área que o diabo quer entrar, é nessa área que eu mais vou descansar em Deus. Você pode dizer um amém sobre isso? Porque olha só uma coisa que aconteceu na vida de Jó. Jó é um grande exemplo de pessoa que sofreu um ataque de Satanás naquilo que lhe deixava ansioso e preocupado. Vamos ver a Bíblia, olha o que diz aqui a Bíblia em Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó ficava preocupado demais. Ele tinha uma grande preocupação com relação ao futuro dos seus filhos. E quando você lê o início do livro de Jó, ele todos os dias chegava diante de Deus e ia oferecer ofertas para os seus, oferta pela vida dos seus filhos, porque ele estava preocupado com o futuro dos seus filhos. Ele ficava ansioso demais, como que seria e como seria o futuro. E essa ansiedade, essa preocupação acabou atraindo sobre Jó aquilo que ele não queria viver. Olha como nós precisamos ficar atentos. Aquilo que mais te preocupa é uma arma que o diabo pode utilizar contra você mesmo para tentar lhe atacar. Aquilo que mais te preocupa. Tá, então como que eu faço para ele não entrar nessa área? Como que eu faço para me proteger disso? Vamos lá, vamos começar a conversar. A primeira coisa que eu escrevi aqui nesse livro, ó, Deus me ensinou essas coisas. E eu tenho todos os dias vigiado para aplicar isso. Quando nós queremos nos proteger, nós precisamos concentrar as nossas forças, concentrar as nossas energias naquilo que nós temos o controle, não naquilo que nós não temos controle. Exemplo, o futuro de nossos filhos. Nós temos o controle de como ele vai ser? Não temos. Jó, você não tem controle sobre o futuro dos seus filhos. Você precisa fazer o seu melhor hoje, mas como vai ser amanhã, Deus vai cuidar de você amanhã como tem cuidado de você hoje. Descanse em Deus. Concentre as suas forças e as suas energias naquilo que está na sua mão hoje, não naquilo que não está. Porque se nós não concentrarmos as nossas forças naquilo que está nas nossas mãos, nós vamos nos preocupar.
é você ocupar demais a sua mente, ocupar demais as suas energias com coisas que ainda não aconteceram. E a preocupação, ela é infrutífera, irmãos. A preocupação, ela é improdutiva, ela é fútil, não tem resultado na preocupação. Você se preocupar com alguma coisa que pode acontecer no futuro não vai resolver esse problema no futuro, só vai criar um problema para você no presente. Então eu não posso ficar preocupado com aquilo que ainda nem sei como é que vai ser. Isso me protege da ansiedade. Segunda coisa importante que me protege da ansiedade é eu ser seletivo com as informações que chegam até a mim. Eu preciso ser seletivo porque existem informações que elas, quando chegam até você, elas te deixam preocupado, ansioso, elas deixam a sua mente e o seu coração acelerado. Selecionar as informações é eu falar, eu não vou ouvir certas coisas. Eu preciso aprender a filtrar as informações que, quando elas batem em mim, elas me deixam mal. Se você não filtrar as informações que estão chegando a você, você vai sempre ter uma porta aberta para o diabo entrar e deixar você preocupado e ansioso. Então feche as portas, filtre algumas informações e diga, não quero, não vai entrar no meu ouvido, não vou participar dessa conversa, não vou absorver isso, não. Porque se você absorve, isso vai fazer mal para você. Ontem foi muito legal, o pastor Alex marcou com alguns casais de ir num rodízio para poder comer comida. Alguém comeu comida boa ontem aqui? Diga aleluia. Você não comeu, irmã? Fala para o seu marido, hoje você vai pagar a pizza quando sair daqui. Fala para ele, fala para ele. E aí o que aconteceu? Antes estava lá. Ele falou para mim, pastor, vamos num lugar muito legal, muito bom, uma comida deliciosa, maravilhosa. Poxa, pastor, vocês vão amar, que não sei o quê. E eu falei para ele assim, é mesmo, Alex, que legal. Então, só me diz uma coisa, tem salada lá? Porque eu gosto muito de salada. Ele falou assim, tem, pastor, salada, tem tudo, maravilha e tal. Beleza pura. Chegamos lá, no rodízio, na hora de comer. Aliás, pouquinho antes de chegar, ele já falou assim, pastor, descobri que não tem salada, mas a comida é boa. Aí tá bom. Chegamos lá, irmão, na hora de servir era pizza de 4 queijos, era lasanha à bolonhesa, era nhoque, era aipim frito, era tudo que você imagina. E aí o que eu pensei, né? Quem está na chuva é para se molhar, já que eu estou aqui, bora para dentro. Então desce pizza, bora. 4 queijos, bora. Nhoque disso, bora. Carne daquilo, bora. Bora. E até, ó, daqui pizza de chocolate, manda para cá. Prestígio, manda para cá, aleluia. Quando chegou em casa na hora de dormir, irmão, diga, ai, passei mal. Mas sabe por que eu passei mal? Porque eu não filtrei aquilo que eu saberia que eu deveria comer. Muitas pessoas estão passando mal porque não estão filtrando aquilo que elas sabem que não deveriam ouvir. E aí você está passando mal. Se ao invés de se proteger, você vai na onda. A intenção do pastor Alex era a mais maravilhosa de todas, boa. Só que mal sabe ele que eu comi aquela comida ia me fazer mal. Às vezes uma pessoa está com uma intenção boa para te contar alguma coisa, só que o que a pessoa vai te contar é algo que vai te atrapalhar, vai te fazer mal. Você precisa se proteger e dizer, não, não quero, não vou ouvir, não vou participar. Porque senão eu fico ansioso demais. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso vocês devem pensar, nisso vocês devem pensar. Eu preciso ocupar a minha mente com coisas boas, com aquilo que vai me fazer bem, com aquilo que vai alimentar o meu ânimo, com aquilo que vai alimentar a minha fé. É isso que eu tenho que ouvir e absorver na minha mente. O que é contra isso eu preciso rejeitar, porque senão eu abro uma brecha para o diabo entrar e me trazer ansiedade. O outro ensinamento: para eu me proteger da ansiedade, eu preciso parar de me preocupar com a opinião dos outros. Porque quando eu fico preocupado com a opinião dos outros a respeito de mim, eu vou querer trabalhar para suprir a opinião dos outros e eu não vou dar conta. Então eu fico preocupado, o que vão pensar de mim, o que vão pensar, e nessa de ficar preocupado, eu vou lá tentando fazer, tentando agradar, e irmão, nós não vamos conseguir agradar todo mundo, desiste disso. Eu preciso ficar preocupado não com o que as pessoas pensam a respeito de mim, eu preciso ficar preocupado com o que Deus pensa a respeito de mim. Se Deus está olhando para mim, está feliz com as minhas atitudes porque estão pautadas na sua palavra, então amém. Eu não vou ficar preocupado em querer solucionar aquilo que os outros esperam de mim. Porque se nós ficarmos preocupados, isso rouba a nossa paz. Eu não posso pensar em querer também ser igual aos outros. Às vezes a pessoa fica ansiosa porque ela quer ser igual às outras pessoas. E ela fica tentando fazer para ser igual e não vai conseguir, porque nós somos únicos. Você tem as habilidades, os dons, o propósito de vida diferente de outros. E se você ficar tentando se encaixar naquilo que é para outro fazer, você não vai dar conta e ainda vai ficar ansioso, perturbado, perturbada. Então se protege da ansiedade querendo ser aquilo que Deus chamou você para ser, querendo fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e não querer fazer o que é dos outros, porque senão você vai ficar mal. Eu ouvi a história de um jardim que estava o céu aberto, o sol brilhando, mas havia uma tristeza naquele jardim. Então, ali as árvores que estavam no jardim começaram a conversar para tentar avaliar onde estava a tristeza. A macieira olha para o seu lado e vê uma árvore meio que seca e dura e fala: por que você está assim? É você que está trazendo a tristeza para o nosso jardim. Por que você não começa a produzir e a dar maçã? Porque se você der a maçã, o jardim vai ficar mais bonito. A roseira estava do outro lado, vira para aquela árvore e fala assim: não dê maçã, dê rosas. Porque se você der rosas, isso vai deixar o ambiente mais belo, vai perfumar o nosso jardim. E aquela árvore seca, ela tentava dar maçã e não conseguia, tentava dar rosa. Outra árvore pedia para ela fazer outra coisa, ela não conseguia, até que de repente pousa uma coruja na árvore. E a coruja começa a conversar com a árvore e dizer: por que você está triste assim? E a árvore diz: é porque eu tento dar maçã e eu não consigo. Eu tento dar uma rosa e eu não consigo. Isso está me fazendo mal. E a coruja falou: você sabe por que você não consegue? Porque você é uma macieira, você é um carvalho, você não é uma macieira e nem uma roseira. O carvalho, ele foi feito para ser robusto, para aguentar o pouso dos pássaros, para fazer sombra para os homens. O carvalho, ele foi feito para poder criar resistência e dar cobertura para todas as outras plantas do jardim. Você foi chamado para ser carvalho, não para ser macieira e nem para ser uma roseira. Seja o que Deus chamou você para ser. E aí a árvore entendeu e o jardim voltou a brilhar. Porque ela entendeu para que Deus a fez.
E eu queria dizer para você, não tente ser aquilo que Deus não chamou você para ser, porque o jardim vai ficar feio se você agir assim. Se você pensar assim, entenda, Deus criou você para quê? E flua naquilo que Deus chamou você para ser. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Talvez você está preocupado demais com o que os outros estão pensando, e eu preciso dizer, preocupe-se com o que Deus está pensando, e Deus está pensando que Ele tem pensamento de paz, pensamento de bênção para você, e se você entender o pensamento que Deus tem, você vai descansar e fluir sendo o melhor que você pode ser na sua vida. Pensamentos de paz, pensamentos de bem é o que o Senhor tem. Para eu me proteger da ansiedade, eu preciso acabar com a conversa de dúvida, aquela conversa interior que nós temos. Sabe aquele bate-papo que você tem com você mesmo? Quem aqui de vez em quando conversa consigo mesmo sozinho? Diga aleluia. Pastor, eu às vezes pareço doido, que eu fico falando assim sozinho. Tem gente que mexe a boca no carro e tal. Será que eu sou doido? Não, doido é quem não conversa consigo mesmo. Se você conversa consigo mesmo, você é normal. Mas sabe, o problema é quando essa conversa interior, ela é uma conversa cheia de dúvida e de incredulidade. Aí isso é que é um perigo. Se a conversa que você tem com você mesmo é uma conversa que alimenta as dúvidas e a incredulidade, você tem que parar com isso, porque isso é um perigo. Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Se a minha conversa interior é cheia de dúvida, eu vou ficar de uma maneira emocional inconstante. E é aí que a ansiedade toma você. Essa conversa interior que você tem, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas esse mês? Será que eu vou ter dinheiro para poder honrar aquele compromisso que eu fiz? Será que amanhã eu vou ficar doente, pegar Covid? E se eu não conseguir ter dinheiro para pagar o plano de saúde? E se eu pegar Covid e ter que parar na UPA e a UPA estiver lotada? Não tiver gente para me atender? E se eu morrer, como é que ficam os meus filhos? Tem que parar com esse pensamento, essa mentalidade onde eu crio um monte de dúvidas e incertezas. A minha mentalidade precisa ser uma mentalidade de fé. Eu preciso estar com uma mentalidade cheia de fé, de que Deus é poderoso para poder prover como sempre proveu até aqui. De que Deus é poderoso para criar para mim um caminho no meio da tempestade, ainda que não esteja caminho nenhum à minha frente. Deus é poderoso para me dar vitória no meio das batalhas e das adversidades, porque eu já experimentei isso na minha história de vida. Então essa deve ser a nossa conversa, esse deve ser o nosso pensamento. E aí quando nós pensamos assim, isso nos livra e nos protege da ansiedade. Uma coisa que nos protege da ansiedade é nós estarmos declarando a nossa confiança em Deus. Abrir a boca e falar no carro, falar na cozinha, falar no trabalho, falar com as pessoas. Jó, ele fez isso. Ele, quando caiu a ficha, irmão, você sabe por que eu escrevi esse livro aqui, ó? Porque em um certo momento caiu a ficha para mim. Caiu a ficha, eu entendi muita coisa que eu estava fazendo errado, que estava me levando a ter uma vida ansiosa. E uma vez que cai a ficha, a gente começa a entender o certo, fala, eu vou trabalhar dessa maneira agora. Vai ser dessa forma que eu vou trabalhar, e a gente se protege no dia a dia. Quando Jó caiu a ficha de que a ansiedade que ele estava vivendo estava atrapalhando e trazendo uma série de problemas para ele, ele mudou de atitude. A ficha cai e ele muda de atitude. Olha, sempre que a ficha cair em uma pessoa, essa pessoa muda de atitude. Se ela não mudar de atitude, a ficha ainda não caiu. O que aconteceu?
Jó começou a declarar diferente do que ele declarava no início. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Aquele que estava cheio de preocupações no início, agora diz: mesmo que eu seja acometido por uma doença, mesmo que as coisas sejam abaladas no meu corpo, eu vou confiar, porque sei que o meu Redentor vive, e vai chegar uma hora que ele vai se levantar e vai agir na minha vida. Ele mudou a história. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Declare, gente, declare. Eu tenho vindo dirigindo no carro, vou declarando coisas boas. Eu estou debaixo do chuveiro tomando banho. Quer lugar bom para você declarar coisa boa debaixo do chuveiro? Oh, aleluia, ninguém escuta, só água batendo, oh, glória. Bom, é isso, entendeu? Se eu quero me proteger da ansiedade, eu preciso aprender a descansar em Deus. Respira fundo assim comigo, assim, ó. Solta o ar. Agora toca no seu vizinho e fala para ele assim: descansa, irmão. Descansa. Pastor, o negócio é atribular demais. Eu sei, também passo algumas coisas que é atribular demais, mas temos que aprender a descansar. A descansar em Deus. Salmo 46, sua parte 46, versículo 10, sua parte A diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descanse, irmão. Descanse. Descanse mesmo. Fique sossegado, pastor, mas está tudo atribulado à minha volta. Descanse. Eu contei um negócio aqui pela manhã que eu não queria contar, mas já que contei, ficou público, assistiram, eu vou ter que contar de novo. Mas é uma coisa que eu não queria contar. Acho que eu não vou contar para vocês não vou não, ninguém quer. Janeiro, a época de férias, pastora Valéria, ela falou: vamos para a praia com as crianças. Ali o irmão emprestou lá uma casa em Búzios e tal, e eu tinha algumas coisas para resolver aqui na igreja, algumas coisas que eu queria ajeitar para a agenda do ano. Aí eu falei para ela assim: você pode ir que eu vou ficar? Eu vou ajeitar algumas coisas que eu preciso ajeitar aqui com a equipe na igreja, ajeitar algumas coisas nossas para a agenda do ano. Beleza, então. Aí combinamos assim, foi ela com as crianças. Fiquei em casa sozinho. Irmão, ficar em casa sozinho é bom demais. Quem gosta de ficar em casa sozinho aqui? Diga, galera. Eu gosto. Irmão do céu, você não tem ninguém para ficar ali falando no seu ouvido: tá errado isso, deixa que eu faça. Eu gosto de fazer as minhas coisas, minha lambança, minha bagunça toda. Quem gosta de fazer essas coisas assim? Eu gosto. Beleza. Elas foram, fiquei em casa sozinho. E eu fui cismar de fazer um bolo, irmão. Olhei na internet, um bolo fit. Usa essa farinha aqui, usa isso, aquilo, né? Oh, meu Deus do céu. Aí não fiz só o bolo não, fiz um monte, botei aquela airfry para usar. Fiquei fera em fazer comida com airfry. O Will sabe disso, né? Então, peguei lá a receita do bolo, fiz tudo, mexi, botei no forno, só que na receita disse assim, ó: cuidado para não queimar. Se passar do tempo, queima. Eu botei, fiz tudo, botei a receita no forno. E preocupado para não queimar, o que eu fazia? Abria o forno toda hora e metia um garfinho lá. Abria e botava. Quando deu o tempo certinho, eu abri, irmão. E na hora que eu abri, quando eu tirei o bolo, o que aconteceu com o bolo? Todo solado, deu ruim, diga ai. Por que o bolo ficou todo solado e deu ruim? Porque eu fiquei abrindo antes da hora. Porque eu fiquei ansioso querendo saber o que estava acontecendo. Existem pessoas de que elas estão com muitas áreas da sua vida dando ruim, está solando, porque você entrega para Deus, mas fica toda hora querendo ver, mas fica toda hora voltando no assunto, botando a mão, e aí quando você fica botando a mão, aquilo que você queria que ficasse bom, isso vai solar. Porque você está preocupado demais. Então, fala para o vizinho: coloca no forno
e deixa a hora certa de tirar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mais uma vez vos digo, aquietai-vos. Se eu quero vencer a ansiedade, eu preciso entregar para Deus tudo que me deixa ansioso. Esse texto que nós lemos aqui em 1 de Pedro diz: lance sobre ele um pouquinho da sua ansiedade. Foi isso que diz? Lance sobre ele o quê? Diga, toda a ansiedade. Você sabe qual é o significado da palavra toda no grego? O significado da palavra toda no grego é toda. Não adianta. O que vai nos fazer livrar o nosso coração da ansiedade é entregar para Deus e descansar. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se eu quero vencer a ansiedade, eu preciso me colocar disponível para servir as pessoas, ajudar as pessoas. Quando você olha a história da vida de Jó, você vê que a ficha de Jó, quando caiu, ele, além de começar a fazer declarações de fé, ele parou de se preocupar com a sua própria vida e começou a se preocupar com a vida das pessoas que estavam à sua volta. Ele tirou o foco da preocupação dele e começou a pensar em como ele poderia ajudar os outros. E se tem uma coisa maravilhosa na nossa igreja, irmão, que a nossa igreja tem tantas oportunidades para nós servirmos aos outros. Você pode servir lá, abrindo a porta da sua casa para que uma célula aconteça. Você pode ser um bom líder em treinamento. Você pode ser um líder. Você pode servir em várias áreas na igreja. Você pode trabalhar aqui, ó, dando um sorriso, um abraço. Você está cheio de problemas, as pessoas não têm nem ideia. Só que você está ali, ó, cumprindo o que a Bíblia diz. Eu vou servir aos outros, porque quando eu penso em servir aos outros, Deus vai se responsabilizar de servir a mim. Olha o que Jó fez aqui, o texto diz, Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Então o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Diga aleluia. Jó recebeu em dobro. Por quê? Ele parou de se preocupar com ele e começou a se preocupar em orar pelos seus amigos. Se você quer se livrar da ansiedade, se preocupe com as pessoas que estão à sua volta, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Eu quero finalizar essa mensagem liberando uma palavra profética para você que está passando por um tempo de muito problema. Pastor, eu estou passando por umas dificuldades grandes na vida. Eu estou passando por um momento de luta e de aperto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para você. E esse recado está em Isaías 41:10. Deus te diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Se você recebe, pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia.